Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360, esta quinta-feira com 5 edições especiais, onde nós estivéssemos nós a celebrar os 5 anos da Rádio Observador. Depois do cardeal Dom Américo Aguiar, é nosso convidado o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco. Bom dia, bem-vindo. Percebe agora porque é que lhe disse para pôr os fones, porque esta musiquinha dá aqui outro... Está logo ambiente. Dá outro ambiente. Como é que isto funciona? É muito simples. 5 perguntas, por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se pedir ajuda, a nossa, não pode ligar para casa, não pode ligar para ninguém, só tem direito a 2 pontos e se der a resposta errada, claro, não pontua. Muito Vamos bem, a isto? vamos lá, vamos lá, problema. Vamos então começar, e de uma forma mais leve. Dom Américo Aguiar disse-nos há pouco que gosta muito de música, está a entrar no jazz, também gosta de fado. É sobre fado, ouve fado, gosta? Primeiro quero felicitar também a Rádio Observador por 5 anos. Muito obrigada. E desejar as maiores felicidades e se continuarem na cena do que foi até agora, seguramente o sucesso. Muito obrigada. Eu gosto de vários tipos de música, mas a música o tipo de género de música que eu gosto mais é de jazz. É de jazz também. Há aqui uma coincidência. É de fado esta que trago aqui, de quem eu gosto, nem às paredes confesso, imortalizado por Amália Rodrigues, embora muitas vozes o tenham interpretado. O que lhe pergunto é de quem é a letra? Não sei. Não sabe? Vamos tentar com ajuda. Pelo menos com 2 pontinhos. Sabe que eu estou habituada a ser transparente, seco, rápido. Aliás, recentemente foi uma das observações que disseram relativamente à questão da liberdade de expressão e como gosto de então vamos peço ajuda, assim sempre pode acertar. Isso então, também há muita frontalidade. Eu vou-lhe dar 3 nomes: sim. Maximiano de Sousa, Ari dos Santos ou Pedro Homem de Melo. Pedro Homem de Melo. Havia uma hipótese, não foi esta. Mas, de facto, se as paredes da Sala Dona Maria no Parlamento falassem e confessassem o que se passa lá dentro, exatamente, que é onde decorrem as conferências de líderes, haveria muito para contar. Há muito para contar, mas a maior parte do que há para contar é depois transmitido nas súmulas que são conversadas com os seus jornalistas e, portanto, digamos, a grande maioria dos temas é depois resumido aí na súmula. Público, mas aquela que foi convocada depois desse problema com os limites da liberdade de expressão foi particularmente dura, foi difícil gerir as interpretações e tudo o que se estava a gerar. O mais duro acho que foi mesmo no plenário, em que foi preciso realmente naquele momento e naquelas frações de segundo fazer aquilo que eu fiz, que é uma cultura democrática de muitos anos, é uma leitura sobre os temas de muitos anos, é uma certeza absoluta de que fazer limites à liberdade de expressão, por muito pequeninos que sejam, é de um risco enorme do ponto de vista daquilo que significa censurar, e eu acho que naquela fração de segundo transmiti todo aquilo que é o meu sentimento em relação a esse tema e aquilo que é acumulado ao longo de muitos anos. Mas portanto, não diminui assim, com essa perspectiva da liberdade de expressão, o papel de intervenção e de moderação do Presidente da Assembleia da República? Não, ainda bem que faz essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas, primeiro, acham que a função do Presidente da Assembleia da República é só o plenário. Não é. É muito para lá do plenário. O plenário é uma parte que é a de gerir o debate democrático que se faz no plenário. Portanto, a função da segunda figura do Estado é muito maior do que essa, tem muitas mais valências. Mas essa é a mais visível. Não estou a fugir à questão. Na Assembleia da República, aquilo que é a maior responsabilidade do Presidente da Assembleia da República é assegurar o debate democrático, não é estar a fazer o condicionamento do conteúdo do debate democrático. Na Casa da Democracia as pessoas devem ter, por maioria de razão, os deputados, a liberdade de se exprimirem relativamente a todas as matérias da forma como muito bem entenderem, porque o juízo do discurso político há de ser feito pelos eleitores no momento em que vão a votos, em há eleições. O Presidente da República tem a enorme, e vê-se até por essa razão, por esse motivo, tem a enorme responsabilidade de garantir que o debate se faça em igualdade de armas. Parece uma coisa de menor, mas vou-lhe dar um exemplo que não foi muito bem compreendido, ou é difícil de explicar assim, se não tivermos muito tempo, que é um deputado, se, por exemplo, exercer coação psicológica, com um discurso ofensivo, se eu for um deputado e disser assim, eu sei que as suas filhas onde estudam, sim, tenha atenção com aquilo que vai dizer, porque eu até sei e até conheço quem possa cuidar das suas filhas se por acaso disser alguma coisa.
Eu, enquanto Presidente da Assembleia da República, no abrigo do procedimento normativo regimental que me permite, em algumas circunstâncias, até retirar a palavra, pode ter a certeza que eu, nessa altura, diria, se o deputado não pode continuar a fazer uma intervenção dessa forma, eu retiro-lhe até o direito a usar a palavra se continuar a criar um condicionamento ao debate. Ou seja, o Presidente da República não existe, o Presidente da Assembleia não existe para condicionar o debate, existe precisamente para impedir que o debate seja condicionado por comportamentos desta natureza. Quando se diz que o discurso não pode ser ofensivo ou injurioso em relação e entre deputados, é precisamente para isso. Não é aceitável que, num debate que tem de ser com igualdade de armas, alguém possa usar de uma determinada forma de discursar, de dizer, de coagir, de ameaçar e, com isso, retirar aquilo que o Presidente tem que assegurar, que é a igualdade de armas para o debate ser democrático. Agora, o que cada um diz, a legitimidade que cada um diz, é assegurada pelo voto que os portugueses... É um juízo popular. O seu limite, então, é a lei, basicamente. É aquilo que está na lei geral, sobre aquilo que são ofensas, que é um discurso xenófobo ou racista, por exemplo? Desculpa, eu vou voltar no que diz respeito ao conteúdo que é dito em relação às ideias que cada um tem, eu entendo que não devo estabelecer nenhum limite em nenhum juízo de censura. Se chegar à Assembleia da República um deputado e disser assim, eu não concordo com a democracia, eu até acho que ser democrata é o pior dos regimes. Permite. Tem que permitir. A legitimidade de quem lá está é uma legitimidade tão válida quanto a minha. Não sou eu que posso fazer um juízo de censura. E, aliás, a nossa Constituição não estabelece uma liberdade de expressão sobre ponderação do Presidente da Assembleia da República ou de qualquer um de nós que estamos aqui. E, portanto, a coisa diferente é a criminalização que existe de atos que depois traduzem um pensamento e esses atos são, eles sim... Quando algumas mulheres deputadas, e não só, se dizem incomodadas com algumas expressões que são utilizadas e que lhes são dirigidas, o Presidente da Assembleia da República tem algum papel? Aí eu concordo, aí já é outra coisa, precisamente. Se com esse uso, como sabe, e é dito que se está o microfone desligado, eu não pode ouço, ouvir, como é evidente. Mas se eu em algum momento ouvir uma situação dessa natureza, aí posso lhe dizer que eu intervenho. Porquê? Porque precisamente esse tipo de expressões visam condicionar o debate democrático, visam que o outro deputado esteja numa situação mais tensa, por exemplo, em condições emocionais menos iguais, e isso é uma situação que limita a liberdade de se exprimir do ponto de vista daquilo que é o debate democrático, a forma como deve fazer. Agora, mas eu vou lhe dizer, a minha segurança nisto é absoluta do ponto de vista do que é, não encontra nenhum constitucionalista, não encontra nenhum jurista da esquerda à direita, e vários se pronunciaram relativamente a esse tema. Francisco Teixeira da Mota, que é um advogado muito qualificado e suspeito do ponto de vista sobre político, a liberdade de expressão, sobre a liberdade de expressão, então, vai dizer, o Presidente tem razão. Sim. Porque Ultrapassado. Mas vou-lhe dizer, até acho que foi um momento importante na nossa democracia. Clarificador. Permitiu um debate da nossa democracia e, sobretudo, perceber bem, deixa-me só juntar aqui um dado, porque os deputados têm imunidade constitucional, não é? Portanto, não podem ser perseguidos do ponto de vista criminal, do ponto de vista disciplinar e do ponto de vista civil. Então, temos também de ter isto como pano de fundo. Significa que, se por acaso não houvesse a norma regimental que eu referi, de permitir que o Presidente da Assembleia da República possa retirar a palavra no caso do debate estar a ser ele próprio condicionado, pois, então, aí, se não houvesse essa norma, porque a Constituição permite a imunidade, então aí é que não havia hipótese nenhuma. Exatamente. Deixa-me só então perguntar se acha que o seu antecessor, Augusto Santos Silva, não fez uma interpretação correta dos poderes do Presidente da Assembleia da República com o tipo de intervenção que teve. Eu não gostava de processar, mas vou-lhe só dizer, acho que ele não fez a interpretação correta desta norma do regimento que eu interpreto desta forma. Isso acho.
Então vamos seguir em frente? 0 pontos por enquanto, mas tu ainda tem 4 perguntas pela frente, tem muito tempo a recuperar. Que antigo líder do PSD, disse: na política é fatal se formos todos iguais, tanto faz lá estarem uns ou outros, é tudo igual. Antigo líder do PSD, na política é fatal se formos todos iguais. Quer ajuda? Quer uma ajudinha? Ou quer arriscar? Se formos todos iguais, é fatal? Na política é fatal se formos todos iguais. Eu tenderia, mas posso estar aqui também a ser influenciado por aquele que é o meu referencial de líder, que é Francisco Sá Carneiro. Não. Então vou-lhe dar aqui uma ajuda. Pedro Passos Coelho, Rui Rio ou Manuela Ferreira Leite? Rui Rio. Pedro Passos Coelho. José Pedro Aguiar Branco chegou a concorrer à presidência do PSD. Na altura venceu precisamente Passos Coelho. Os outros candidatos eram Paulo Rangel e também Castanheira Barros. Tendo de eleger apenas um, quem foi para si o melhor presidente do PSD até agora? Francisco Não Sá sei se Carneiro. ia dizer que já tinha mencionado. E o segundo melhor? E o segundo melhor, então. Não, mas porquê? Porquê essa escolha? Porque eu aderi ao PSD em 1974. Eu já tenho alguns anos. E aderi em 11 de novembro de 1974, no primeiro comício que Francisco Sá Carneiro fez no Palácio Cristal. E, como pode imaginar, naquela fase revolucionária, naquele momento emocionalmente muito intenso, e com alguém que tem 17 anos, fiquei fascinado pela forma como ele fez a intervenção, da forma como fazia a ação política, da forma como mobilizava de uma forma muito assertiva, naqueles momentos que são momentos em que é preciso haver muita frontalidade e fiquei... E falta essa assertividade e frontalidade aos atuais líderes? Não, o que eu quero dizer é que há momentos na vida que, do ponto de vista emocional, nos conduzem depois durante toda a nossa vida. E para mim não há outro que tenha atingido o grau de interação com a minha própria pessoa como o Francisco Sá Carneiro. Depois é evidente que faço depois avaliações mais racionais em relação a outros líderes. Aníbal Cavaco Silva foi também com outras características completamente diferentes, que não são sequer as minhas, mas que teve efetivamente um exercício, quer como líder do PC, quer como Primeiro-Ministro, quer como Presidente da República, marcantes na história democrática portuguesa. E depois tenho, até porque tendo concorrido contra Pedro Passos Coelho, e se concorrer contra Pedro Passos Coelho é porque achava que estaria em melhores condições de poder ser Presidente do PSD e Primeiro-Ministro de Portugal. Tenho que reconhecer, e reconheço com gosto, porque fiz parte de um governo de salvação nacional, que Pedro Passos Coelho teve um desempenho como Primeiro-Ministro que excedeu todas as expectativas que seguramente a maioria dos portugueses tinha, e acho que fica para a história como um Primeiro-Ministro patriótico que teve um grande sentido de Estado e que conseguiu resgatar Portugal numa situação muito complicada. E eu acompanhei desde o primeiro dia até ao último todo aquilo que foi o desempenho de Pedro Passos Coelho. Devo reconhecer que foi talvez a seguir a Francisco Sá Carneiro, dado o período em que aconteceu a necessidade de resgatar Portugal, também um referencial do líder do PSD. Ainda tem futuro no PSD? Pedro Passos Coelho? Absolutamente tem. Acho no, que sim. No PSD? No PSD, no país. Num palácio, num certo palácio. Eu até vou-lhe dizer, eu até arrisco aqui na Rádio Observador, pouco antes das eleições, quando havia dúvidas se Pedro Passos Coelho ia participar na campanha, eu disse, tenho a certeza que vai. Não tinha conversado com ele. Portanto, se for bom augur para Pedro Passos Coelho fazer qualquer coisa ainda em Portugal, eu dizer hoje que acho que sim. Acho que vai. Qual é o melhor perfil de Passos Coelho? É Primeiro-Ministro ou Presidente da República? Por acaso, acho que ele tem e reúne perfil para ambas as funções. Para Presidente da República também, embora se diga que não. Não, acho que reúne, porque é uma pessoa que sabe também ter uma dimensão institucional, sabe também ter uma grande facilidade de relacionamento institucional, como se verificou naquele período, quer com outros órgãos de soberania e também com a oposição, por muito que às vezes no debate político seja mais difícil esse tipo de relação. Acho que ele sabe ser respeitador do direito à diferença, que é uma coisa muito importante em democracia. Eu gosto muito daquela máxima do Bernard Henri Lévy,
que diz que nós temos tendência em democracia para dizer que mais importante que aquilo que nos separa é aquilo que nos une, e Bernardo Levy diz não, um dos requisitos fundamentais da democracia é sabermos muito bem aquilo que nos separa para depois encontrarmos talvez aquilo que nos une de forma sustentável e não com denominadores comuns que não levam a nada e que é uma coisa muito boa ao feio. Portanto, eu acho que é difícil ter respeito pelo direito à diferença, e acho que Pedro Passos Coelho tem também essa característica. Muito bem, seguimos em frente. Sim. A conversa está a ser ótima, os pontos é que nem por isso. José Pedro Gabriel, temos que ver se pontuamos agora. Eu acho que esta é fácil. Esta é muito fácil. A sua eleição como Presidente da Assembleia da República sabemos que não foi fácil, não é? Foi eleito à quarta votação, depois de um acordo entre a AD e o PS para partir o mandato a meio. E a pergunta é, quantos votos a favor teve nessa votação decisiva? A quarta. 180. Não chegou a tanto. Vai. Então vou-lhe dar aqui três hipóteses. Pois, o Chega não votou, não é? Quer arriscar ou quer... Não, olha, são 78, não é? Ou coisa assim, 140, 149. Não, foi mais. Foi um bocadinho mais. Vamos mais. Considerar aqui uma aproximação. Foi um número redondo, curiosamente. Foi? 150? Agora é que vai acertar. O redondo a seguir. 160? Está a ver que eu ligo muito mais ao conteúdo das coisas do que os detalhes. É? Foram 160 votos, de facto. Agora, parece que estava tudo feito para que a Francisco Assis fizesse a segunda parte do mandato, e agora? Como é que vai ser? E agora acho que Francisco Assis conhece-me tão bem que deseja que eu fique até ao final, não é? Nós fomos cabeças de lista várias vezes no Porto e opositores, fomos líderes parlamentares no mesmo período, portanto tenho grande consideração, respeito e até amizade pelo Francisco Assis. Acho que isto foi um gesto de amizade. Mas vai fazer os 4 anos? Não, eu respeito os compromissos e, portanto, quando for o momento de se considerar a minha renúncia, ela será colocada em cima da mesa e depois se verá aquilo que resultará, inclusive, da vontade do Partido Socialista. Portanto, se o Partido Socialista considera que tem feito um bom trabalho, seria natural permitir que continuasse o mandato até ao fim? Veremos. Sabe que este também tem sido um mandato muito exigente. Eu estou há 3 meses, tenho Santo Pé há 3 anos. E, portanto, não sei mas acho que essa é uma situação que se verá na altura. Outra questão importante é saber se a legislatura chega até lá. Pois, mas o PS também, quando fez o acordo, foi com certeza com o princípio que achava que poderia chegar, porque gostaria de ter um Presidente da Assembleia da República, nomeadamente Francisco Assis. Portanto, é nessa base que se trabalhou, é nessa base que eu estou a considerar também a minha reflexão agora. E qual é a sua sensibilidade para aquilo que vai vendo lá daquele posto de observação mais elevado no Parlamento? Tudo é possível. Portanto, podemos ter uma legislatura que acabe rapidamente ou que até dura os 4 anos? Acho que as variáveis que temos em cima da mesa, que são únicas em Portugal, na Europa, a fragmentação dos parlamentos é algo que não é específico português, não é? Portanto, há um pouco por todo o mundo, aliás, com vantagem para os parlamentos, no sentido que tem sido uma centralidade política muito forte, o que também representa que as sociedades têm essa maior expressão da sua vontade muito dividida, portanto, com novas ideias, que é bom para a mobilização. Eu costumo dizer que um dos grandes déficits que tem havido nas democracias é o déficit da participação. É verdade, as pessoas acham que há dados adquiridos, a liberdade, a democracia, o direito à festa, e não há nada adquirido, é preciso construir todos os dias. Miguel Veiga tinha uma expressão fantástica, dizia a democracia de uma magnífica fragilidade. E ela, portanto, exige que haja cada vez mais participação. Nós vivíamos, na nossa também sociedade europeia ocidental, um certo bem-estar, um certo conforto, que parecia que não havia necessidade de se mobilizar cada um para a participação. A expressão tão diversificada nos parlamentos significa que essa parte está a acontecer.
grande mobilização, grande participação cívica. Em democracia é assim que se pode alterar o estado das coisas, não é pelas armas, e, portanto, eu não vejo como um aspecto negativo o facto mesmo do Parlamento português ter tanta fragmentação. Ela é a expressão de uma sociedade que, aliás, até nas últimas eleições, houve um aumento dos eleitores. Portanto, temos que ver isso com o lado positivo. Depois, se houver sempre a capacidade de deixar as pessoas se exprimirem, de poderem dizer o que pensam, dos cidadãos estarem atentos, as escolhas são mais fáceis de se fazer do que se gosta e do que não se gosta. Muito bem, tivemos 5 pontos aqui, não é? 5 pontos, é homenagem aos 50. Obrigado. Temos de acelerar. Obrigado. Temos que acelerar agora, vamos lá. E é mais uma citação. Quem disse a seguinte frase: para mim, o partido é uma família e não se muda uma família, mas tenho grandes amigos que pensam o contrário, que é uma opção como outra qualquer. Isto foi a propósito do momento em que Pedro Santana Lopes se desfiliou do PSD em 2018. Quem foi o autor desta frase? Para mim, o partido é uma família. Este aqui é importante. Pois é, eu agora percebo porque é que perdi as eleições há uns anos, porque realmente, para mim, eu tenderia a dizer, também fui ministro da Justiça em 2004, que essa é uma frase típica de Pedro Santana Lopes, mas não foi Pedro Santana Lopes. Não. Vou dar as 3 hipóteses: Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa ou Pedro Passos Coelho. Eu diria Marcelo Rebelo de Sousa. E bem. 2 pontos. Marcelo Rebelo de Sousa tem sido um bom presidente para a sua família política? Estas agora já é muito complicado estar a falar do Sr. Presidente da República na minha função. Não posso esquecer que sou Presidente da Assembleia da República. Eu acho que, com os cuidados que devo ter, acho que o Sr. Presidente tem mandato que permite ter uma equidistância, permite concluir que teve uma equidistância no exercício da sua função, que é respeitadora daquilo que se espera de um Presidente da República. Há pouco referia o perfil institucional de Pedro Passos Coelho, que o habilitaria à presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa tem sido um presidente institucional? Cada um tem o seu estilo e a forma de estar na vida do professor Marcelo Rebelo de Sousa é conhecida dos portugueses há muitos anos e, portanto, quando elegeram, sabiam que a característica da forma de estar do professor Marcelo Rebelo de Sousa não é muito diferente daquela que tem feito o exercício do seu mandato. É evidente que há momentos mais felizes, momentos menos felizes, mas isso faz parte da vida de todos nós. Todos nós temos seguramente momentos melhores e momentos piores, mas diria que, de um balanço geral, o Sr. Presidente da República tem e sabe respeitar essa dimensão institucional. Muito bem, fica a nota do cuidado que teve nessa resposta. Vamos rapidamente para o fim. 5ª pergunta. Foi bom aluno, Direito? Considerando a faculdade que era, de Coimbra, e à época, foi um aluno razoável. Certo, 5 pontos. Era bom, não é? A pergunta não é esta. Eu acho que isto é daquelas que os estudantes têm sempre na ponta da língua. O primeiro Código Civil português foi aprovado em 1867, durante o reinado de Dom Luís I. A pergunta então não é esta, é como é que se... Muito bem. Esta podia valer 10 pontos. Recebeu o nome do autor. Código de Seabra. Código de Seabra, está certíssimo. É isso mesmo, foi feito pelo Visconde de Seabra, não é? Que foi ministro, juiz conselheiro e que, no fundo, fez o primeiro Código Civil. Não sei os detalhes relativamente ao Visconde de Seabra. Não. Se foi casado, teve 3 filhos, isso... Não, mas muito rapidamente e telegraficamente, como é que olha para o momento da justiça em Portugal? Tivemos ontem intervenções importantes sobre isso no Parlamento. A Ministra da Justiça dá hoje uma entrevista também aqui ao Observador com dados relevantes. Está preocupado com esta? Seria um desafio conseguir muito rapidamente dizer os problemas da justiça, mas eu fui Ministro da Justiça em 2004, na altura defendi que devia haver um pacto para a justiça, transversal, que tivesse para lá dos partidos políticos e que pudesse também agregar o contributo dos operadores sociais, nomeadamente do Supremo Tribunal de Justiça, sob também a magistratura do Presidente da República. Acho que é importante encontrar um consenso muito alargado e acho que é muito importante que para a credibilidade da justiça que haja reformas que permitam
por um lado, ela tornar-se mais credível e, por outro lado, mais célere. Acho que são os dois pontos que os cidadãos, quer na dimensão penal, quer na dimensão económica, sabe que há estudos que dizem que se a justiça funcionasse de forma mais célere, contribuiria só por esse facto, mesmo para um aumento do PIB, porque todo o mecanismo depois económico que gira à volta de uma segurança que os operadores têm ou podem ter em relação a uma justiça que seja célere e rigorosa, dá confiança nos agentes económicos, nos empresários, na contratação, etc, etc, e só por isso essa teria um impulso no aumento do PIB. Há estudos nesse sentido, e eu concordo, e até na altura como Ministro da Justiça avaliei e estudei bem isso. Portanto, eu diria que é uma pedra nuclear para a credibilidade junto dos cidadãos e para a credibilidade junto dos operadores económicos e dos empresários, etc. Muito bem. Maravilha, então, 12 pontos. 12 pontos. Nada mal, nada mal. José Pedro Aguiar Branco, muito obrigada por ter aceitado o convite para estar connosco neste dia especial, 5 anos da Rádio Observador. Parabéns, muito sucesso e tive muito prazer também. Muito obrigada. Muito obrigado.